Oi, pessoal. Vamos continuar nosso estudo sobre alguns tópicos dentro de ecologia, falando ainda sobre pirâmides ecológicas, como a gente já tratou no módulo anterior, mas agora enfocando o fluxo de energia. A gente conversou ali, né, agora há pouco, no módulo anterior que a gente estudou, a gente conversou falando que o Sol é a fonte primária de energia do nosso planeta. Ou seja, todos os seres vivos eles precisam de energia para poder construir, para poder gerar suas é, células novas que vêm a partir de divisão celular, da mitose, precisam realizar, manter um equilíbrio energético, temperatura, realizar seu metabolismo. A energia precisa estar fluindo nas células, nos organismos, para eles estarem se mantendo. Essa energia, então, em primeira instância, ela vem do Sol no nosso planeta e do Sol ela vai chegando nas plantas, nos produtores, nas algas, que vão fixar essa energia em matéria orgânica e essa matéria orgânica, em moléculas mais complexas, ela vai servir de armazenamento dessa energia para poder caminhar ao longo de todos os níveis tróficos, como a gente já acabou de estudar, levando energia para todas as células de todos esses organismos em todos os níveis. Então, para todos os efeitos, o Sol é que está movimentando tudo. O Sol gera energia para os autótrofos fixarem essa energia em cadeias e moléculas maiores, e essas moléculas maiores vão sendo consumidas e degradadas nos níveis tróficos para poder liberar essa quantidade de energia. Ou seja, quanto maior a cadeia de carbono, que é a base da vida, quanto maior a molécula, quanto maior a cadeia de carbono, maior a quantidade de energia disponível armazenada naquela molécula grande ali, que vai sendo quebrada e utilizada à medida que vão surgindo as necessidades metabólicas do organismo que a consumiu. Só que o organismo ele consome, ou ele, se for o produtor, ele produz uma quantidade de energia, ele utiliza um pouco daquela energia que ele acumulou num determinado tempo para o seu próprio consumo, para a sua própria manutenção, para o seu próprio metabolismo. Aquela sobra num determinado tempo, se esse organismo continuar vivendo, ele vai usando, mas aquela sobra que foi acumulada num determinado tempo, ela vai acabar servindo de alimento para o próximo nível trófico, aquele organismo que vai se alimentar do produtor, e o carnívoro do herbívoro, o outro carnívoro do carnívoro que se alimentou do herbívoro. Então vão sempre existir sobras e acúmulo de energia em cada nível trófico e o próximo vai se alimentar daquela sobra, ou seja, toda aquela quantidade de energia que não foi consumida pelo próprio organismo que se obteve ou na alimentação ou na produção, aquela sobra vira reserva de energia para o próximo nível que vai se alimentar dele. Quando a gente avalia isso, a gente pode analisar acompanhando, deixa eu mudar a posição aqui da câmera, a gente consegue acompanhar o fluxo de energia através de um esquema, como a gente está vendo aqui, uma representação gráfica disso. Quando a gente pensa na produtividade na cadeia alimentar, a gente tem um conceito que chama produtividade primária bruta. O que é isso? Aqui, toda energia que vai ser usada pelos seres vivos, ela vem da luz solar. Só que não é toda a energia solar que bateu num produtor que vai ser fixada e transformada em matéria orgânica através da fotossíntese. Não, ela bate, ela reflete, ela dispersa, não é toda. Mas a quantidade de energia que um produtor conseguiu captar e fixar em matéria orgânica pela fotossíntese, aquela quantidade de energia que ele conseguiu produzir, energia química que ele produziu a partir da energia luminosa, gás carbônico e água, ali na fotossíntese, dentro de um determinado tempo e num determinado espaço definido, aquela quantidade de energia que foi convertida do Sol para a matéria orgânica, ela se chama produtividade primária bruta. Está aqui o PPB. Então, essa produtividade primária bruta, esse quadrado aqui, ele representa toda a energia que foi captada do Sol e conseguiu ser convertida em energia química. Ok. Só que esse organismo que produziu isso daqui, ele também perde calor. Então ele perde uma parte dessa energia. Ele respira, ele consome parte dessa energia que ele produziu. Então essa produtividade primária bruta, ela se transforma em produtividade primária líquida, depois que descontou a quantidade que se perdeu por calor, que perdeu por respiração, e aquela Na aqui que não foi aproveitada, aquela que foi realmente desperdício, não foi aproveitada e não passou para frente.
Existe, então, no fim das contas, depois de avaliar esse produtor aqui, a gente vai ter a produtividade primária bruta, aquela que iniciou, mas vai ter a líquida depois que ele utilizou, que dispersou, que não aproveitou, que respirou, que consumiu, né, e que perdeu por calor, emissão de calor. Ok? Então, a produtividade então, primária líquida, ela vai ser a bruta, fruto da conversão de energia para energia química, menos o consumo ou desperdício, ok? A gente vai ter então a produtividade primária líquida saindo ali do produtor. Acontece que esse produtor, por mais que ele produza energia química contida ali para reserva e que vai servir de alimento para um próximo nível, esse próximo nível é o herbívoro. O herbívoro ele vai se alimentar do produtor, mas dentro daquele tempo definido, sempre a gente tem um tempo e um espaço definido ali, dentro daqueles limites, esse herbívoro ele vai comer, ele vai se alimentar do produtor e quando ele se alimenta do produtor, ele vai conseguir captar a produtividade primária líquida do produtor, porque já saiu não aproveitado pelo produtor, já saiu o que foi perdido pela perda de calor ou respiração. Então o herbívoro ele consegue adquirir do produtor o líquido que saiu ali, ok? E a quantidade que ele consegue captar ao se alimentar do produtor, nesse processo você ainda tem algo que não é aproveitado. Não necessariamente ele vai se alimentar de todo o produtor, ok? Então você ainda vai ter parte de energia química contida, armazenada ali, que não foi aproveitada. Então a quantidade de energia que um herbívoro consegue captar ao se alimentar de um produtor, retirando o consumo do produtor, que sobrou a líquida, e retirando o não aproveitado, vai ser o que a gente vai chamar de produtividade secundária bruta. Então, a produtividade secundária bruta é aquela que o herbívoro vai, ou herbívoro, ou consumidor primário, né? Ele vai conseguir quando ele come os produtores. Ok? Só que quando ele come os produtores, ele conseguiu essa produtividade secundária bruta, ele também vai perder calor, ele também vai respirar, ele também vai consumir para ele mesmo manter o seu metabolismo e vai reduzir a quantidade de energia disponível. Lembra que a gente foi vendo as pirâmides que elas vão diminuindo a quantidade de energia? É isso que a gente está analisando aqui. Na prática, como que isso acontece e por que essa energia vai diminuindo? Ok? Vai sendo perdida. Portanto, depois que você retira tudo que foi consumido após o herbívoro se alimentar, sobra, o que está disponível para o próximo nível trófico, é a produtividade secundária líquida. Essa produtividade secundária líquida, ela está disponível para o carnívoro que vai se alimentar do herbívoro. O problema é que nesse processo ainda tem desperdício, ainda tem algo que não é aproveitado. Então, quando um carnívoro se alimenta de um herbívoro, aquilo que ele consegue de fato aproveitar para poder levar de energia, que entra para ele, é a produtividade terciária bruta. E, da mesma maneira, nesse carnívoro vai ter perda de calor, vai ter respiração, você vai ter ainda uma perda disso e aí sobra disponível para o próximo nível trófico, outro carnívoro, a produtividade terciária líquida. Ok? Então, dessa maneira, a gente consegue enxergar aqui por que na pirâmide ecológica você vai diminuindo os níveis de energia à medida que você vai crescendo nos níveis tróficos. Certo? Agora, entendendo esse diagrama, você consegue entender por que acontece aquela perda de energia. Então, você entende que é uma pirâmide com vértice voltado para cima. Essa pirâmide que vai demonstrando os níveis tróficos e a quantidade de energia que está contida ali. A gente tem pirâmides que podem fazer representações diferentes de tudo isso. A gente tem que considerar que sempre o Sol é a fonte de energia para os seres vivos, para todos, em todos os níveis, embora quanto mais distante do produtor, está mais distante da fonte de energia como o Sol. Mas ela gerou energia acumulada num primeiro nível e essa energia vai caminhando, energia química armazenada vai caminhando nos demais níveis. Bom, você tem então uma maior quantidade de energia na base da pirâmide e à medida que você vai se afastando, ela vai diminuindo a energia, como a gente viu naqueles anteriores, no módulo anterior. E a gente viu aqui agora no diagrama a explicação do porquê. Portanto, o fluxo de energia ele é numa direção só, ele é unidirecional. Ele vai sempre apontando para o vértice daquela pirâmide de energia ali. Agora, olha só,
O Sol é a fonte primária. A energia que é fixada, a energia luminosa que é fixada em energia química, ela serve de alimento para todos os demais níveis. A quantidade de energia disponível vai diminuindo, como a gente viu ali. Lá no final, os decompositores voltam com toda a matéria para o ambiente novamente. Essas pirâmides que a gente usa para representar, você tem que fazer escolha da melhor pirâmide para a melhor pirâmide para explicar um evento que você está analisando, ou as interações que você está analisando. A gente tem pirâmides ecológicas diferentes, representações gráficas diferentes, para poder expressar informações diferentes. E aí a sua escolha para a melhor pirâmide vai depender de cada caso. A gente tem 3 tipos de pirâmide. A pirâmide numérica, onde em cada retângulo ela vai representar o número de indivíduos daquele nível trófico ali, que estão representados ali. Então, um número maior de indivíduos, o retângulo é maior. Você tem a pirâmide de biomassa e tem a pirâmide de energia. Vamos ver cada uma delas. Então, a primeira que eu falei, a pirâmide numérica, você tem retângulos sobrepostos aí, né, superpostos, desculpa, onde o tamanho, a largura, né, o comprimento ali do retângulo vai ser proporcional ao número de indivíduos, como eu falei. Então, aqui nesse caso, para esse cenário, para essa cadeia aqui, o que eu tenho? Eu preciso, para um determinado tempo especificado, para todos os níveis, para um determinado tempo, eu preciso de 2,10 a sétima pés de alfafa, número de indivíduos. Pés de alfafa, você sabe que o pé de alfafa pode ser pequenininho, pode ser grande, pode ter menos folhas, mais folhas, isso daí não está sendo contado. É número de indivíduos, quando a gente está falando de uma pirâmide numérica. Então você precisa de 2,10 a sétima pés de alfafa para alimentar 4,5 bezerros. Você perdeu, ok? Você perdeu em número também, proporcionalmente aqui, a pirâmide está com vértices para cima, e você precisa, para aquele mesmo tempo definido, 4,5 bezerros para poder alimentar uma criança, dentro de um tempo X, 2 anos, por exemplo, ok? Agora, se a gente usa uma pirâmide numérica, ela pode ser informativa em algumas situações e ser suficiente para interpretar o que precisa, mas existem algumas situações que você pode ter inversões. Por exemplo, se você estiver analisando árvore como indivíduo, uma árvore gigante, insetos e aves, uma cadeia desse tipo, a árvore é um indivíduo só. Por mais que ela tenha uma biomassa muito maior, ela tenha um volume muito maior, ela ocupa muito mais espaço, tem muito mais matéria ali fixada, mas é um indivíduo. Então você pode ter uma pirâmide numérica deformada ou nesse padrão, e você vai ter que interpretar dessa maneira, porque você tendo essa pirâmide dessa maneira e analisando montando a pirâmide numérica para essa cadeia aqui, você vai ter essa inversão. Uma árvore é necessária para poder alimentar um número X de insetos num determinado tempo, e esse número total de insetos é o que é necessário para alimentar um número Y de aves. Então você vai ter uma pirâmide deformada. Pirâmide numérica ela não vai ser perfeita para explicar tudo, mas ela vai gerar a interpretação que você consegue dar a partir de contagem de indivíduos. Olha essa outra daqui, você consegue ter uma pirâmide invertida. Se você estiver analisando uma cadeia com árvore, também pulgão e protozoário. Uma árvore, ela é um único indivíduo, que ela é suficiente para alimentar um número X de pulgões, que é suficiente para ser parasitado por um número Y bem maior de protozoários que parasitam os pulgões. Então você vai ter uma inversão. Então você pode ter, em algum exercício que você vai resolver, em alguma situação que você vai simular, você pode ter uma árvore, uma pirâmide numérica, com o vértice para baixo, porque ela está invertida, simplesmente porque você tem número de indivíduos que não estão considerando a massa, não estão considerando o volume, não estão considerando energia, nada. Só número de indivíduos. E aí você vai fazer essa interpretação, como número de indivíduos, tirando as informações que podem sair daí. Porém, existe a pirâmide de biomassa, que já melhora um pouquinho para algumas situações, porque ela vai fazer o quê? Ela vai representar peso seco. O que é peso seco? A gente vai pegar o mesmo exemplo da criança, o bezerro e a alfafa e vamos pegar as mesmas quantidades, só que agora não vamos contar indivíduos. Vamos pegar como se a gente estivesse pegando e espremendo a biomassa, ou seja, espremendo cada organismo de cada nível e tirando todo o líquido e representando apenas o que sobrou ali, ou seja, peso seco.
Não estou falando que nós vamos pegar uma criança e espremer, nós estamos representando isso daqui. Bom, pensando em peso seco, uma pirâmide de biomassa, aquela mesma que a gente representou com o número de indivíduos, nós precisaríamos de 8.000 quilos de alfafa. Aí sim, não importa o tamanho do pé, não importa o número de folhas, a gente está falando em peso, ok? Biomassa, peso seco. Você precisa de 8.000 quilos de alfafa, naquele mesmo período de tempo definido, por exemplo, de 2 anos, para alimentar 1.000 quilos de bezerro, que é o necessário para alimentar naquele mesmo tempo uma criança de 48 quilos. Ok? Então a pirâmide de biomassa ela vai conseguir representar um pouco melhor do que número de indivíduos uma relação como essa, porque ela simplesmente está colocando o peso seco, ou seja, a quantidade. Uma árvore tem um peso seco muito maior do que o peso seco de pulgões, do que de protozoários, ou seja, você teria uma pirâmide bem representativa se você fosse pensar em biomassa para essas cadeias aí, olhando essas relações. Mas ainda assim a pirâmide de biomassa ela não considera alguns detalhes que pode gerar algumas deformações. Por exemplo, se você pensar em fitoplâncton e zooplâncton. Fitoplâncton, ele tem uma biomassa inferior do que a do zooplâncton. Só que ela tem uma velocidade de renovação muito rápida, enquanto a outra é muito mais lenta. Então, para aquele mesmo tempo que você fixou e deixou ele não alterado, você não vai ter uma representação real, porque você tem várias populações em um dos níveis e no outro aconteceu pouca. Você pode ter uma renovação muito grande de um determinado nível trófico dos organismos, de um determinado nível, enquanto que ele leva, por exemplo, dias para ser renovado, enquanto o outro leva séculos ou milênios para ser renovado, como a floresta, por exemplo. Então você não vai ter na pirâmide de biomassa uma representação bem informativa, dependendo da situação e do que você estiver analisando ali, ok? Aí entra a última pirâmide, que é a pirâmide de energia. A pirâmide de energia, ela representa informações que você pega ali na biomassa, informações que você vai considerar também número de indivíduos, mas com os ajustes devidos, porque você foca em uma quantidade de tempo específico. Você vai focar, vai representar a quantidade de energia acumulada naquele tempo. Então, se você tem uma quantidade menor de biomassa, mas a renovação muito rápida, por exemplo, você já consegue definir aquilo. Você está pensando em energia. E aí você vai considerar calorias. Não importa o que. Vamos pegar o mesmo exemplo do bezerro, da alfafa e da criança. Olhando para uma pirâmide de energia, você vai ter então que você vai precisar, num tempo X definido, né? Você vai precisar de X calorias de alfafa para um ano, por exemplo. Para alimentar Y calorias de bezerro no mesmo tempo. Para alimentar Z calorias daquela criança ou daquele ser humano, definido no mesmo tempo. Aí você vai enxergar desperdício de energia, você vai considerar isso, o tempo está considerado, a biomassa está considerado, você está tendo essas informações ali. Eu não estou falando que a pirâmide de energia é a melhor que existe. A pirâmide de energia é a melhor que existe dependendo da situação que você está analisando. Então, como que você vai interpretar pirâmides energéticas, pirâmides de biomassa, pirâmides numéricas? Como que você vai representar? Depende de que cadeia você vai estar analisando. Certinho? Por enquanto é só, pessoal. Até breve. Um abraço.